Olá, tudo bem? O programa Interligados desta semana está com a vereadora Michele Alencar. Michele Alencar vai contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o que fez a Michele chegar à vereança aqui por Cuiabá, já está no seu segundo mandato, e uma pessoa, né, que veio de Campo Grande, já é cuiabana, ela vai contar um pouco dessa história e traz para nós, né, essa vertente feminina para o cenário político. 3 minutos com você hoje com Michele Alencar. Seja bem-vinda, Michele. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. 3 minutos vai ser Vai pouco, ser já vou pouco. adiantando, que tem muita coisa para contar, mas já estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente poder falar das ações que estamos desenvolvendo aqui em Cuiabá, né? A Michele, você não precisa falar para ela assim, Michele, o enquadramento é esse, tem que olhar ali. Não. Jornalista, meu irmão, jornalista de primeira categoria, né? Trabalhou muito, você pode ter certeza que você viu muitas vezes Michele nas coberturas do Misto, do Operário, do Dom Sim, Bosco, do sim. Cuiabá, né? Já deve ter xingado a Michele também com raiva, né, Michele? Ah, eu não gostei daquela matéria, né, Michele? Ah, É mas torcedor, natural. torcedor é. Michele, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Michele, quem é Michele Alencar? A Michelle Alencar é uma mulher muito trabalhadora, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Desde os meus 10 anos de idade eu já trabalhava com meu pai. Eu sempre falo, naquela época podia, não vamos colocar as crianças de 10 anos para trabalhar fora, não. Mas sempre desenvolvi esse trabalho com meu pai, porque minha mãe teve 3 meninas com meu pai, então são só mulheres, eu sou a mais velha. E vim de Campo Grande, cheguei recém-formada em jornalismo, recém-formada mesmo. Me formei em julho e em agosto eu já estava aqui fazendo um teste na TV Centro-América para uma experiência no esporte. E daí fui contratada Você, e você veio fazer um vim teste fazer um e aí já teste. ficou. Já fiquei. Na verdade, assim, eu vim, fiz o teste, fiz a entrevista, voltei para Campo Grande, aí eles me ligaram e foi muito desafiador, porque eu nunca tinha saído de Campo Grande, não fui aquela pessoa que estudei fora, já Uhum, era acostumada. Não, sempre fui a menina que é fechada, né? Em casa, uhum. nem dormi na casa de amiga, não dormia. E de repente vim para Cuiabá para esse teste, fiz a entrevista e me ligaram e falaram: olha, pode vir aqui, a vaga é sua e tal. Só que quando eu cheguei aqui, o diretor da TV falou: oh, mas é o seguinte, são 3 meses de experiência, não é garantido que esse trabalho vai ser teu. Meu Deus Então, do eu céu. sei que você é de fora, se você quiser vir para Cuiabá, a gente não dá auxílio Moradia. moradia, nós não damos nada. E eu falei, gente, como que eu vou fazer um contrato de aluguel com 3 meses? Ninguém faz contrato de aluguel de 3 meses, né? Mas aí vem o poder do sonho, né? Eu sempre sonhei em ser jornalista e quando a gente tem um sonho, a gente sabe que ele não vai realizar se a gente não agarrar ele e der o nosso tudo, né? Então eu falei, a Bíblia já fala, fé sem ação é É morta, morta. verdade. Então eu falei, bom, tenho o sonho, tenho a oportunidade. Se eu vou ficar ou não vai depender do meu desempenho. Claro. Então, vim, encarei esses 3 meses, menos de 3 meses já fui contratada. Trabalhei 12 anos na TV Centro-América, né? Você até falou, desculpa chamar de você, mas Ah, tá assim, ótimo. já tivemos, né, muitos É, contatos ali no campo, porque na época que é, era árbitro, apitava os jogos, aí eu sempre sim, estava no Dutrinha é, e rodando também o estado, cobrindo o estadual. sim. E fiquei, né, esses 12 anos na TV, os últimos 6 anos foi no entretenimento, no ABEM Mato Grosso, viajando o estado. E, de repente, num momento, né, essa menina jornalista, sonhadora, trabalhadora, visionária, recebeu um convite dos céus, assim, que foi eu sou evangélica e foi depois de uma reunião na igreja que um pastor de fora me chamou no final e falou: você está pronta para ser vereadora de Cuiabá? E eu falei que de jeito nenhum, eu detestava política, Sim, nunca, tanto que nem como jornalista eu nunca cobri política, entendi. porque eu não tinha eu era o que é o sentimento da maioria dos brasileiros agora, né? Quando eles olham para a política, eles se sentem frustrados. Sim. Eu era uma dessas. E aí saí da arquibancada de jogar pedra e vim para cá, né? E assim, eu sempre disse para mim mesma, né, que quando Deus tem um chamado para nós,
por mais difícil que ele seja, nós nunca seremos realizados se nós não vivermos ele. Então, por mais que naquele momento foi super desafiador, eu não queria, eu rejeitei, e aquele pastor só falou, minha filha, o mesmo Deus que falou comigo vai falar contigo, pede as confirmações, pergunta para ele, ele vai falar com você. Porque eu saí de lá muito assustada, horrorizada. Eu falei assim para ele, tira essa palavra de mim, eu não quero ser uma pessoa, né, que vou carregar esse fardo de ser desobediente. E perguntei, pedi sinais, os sinais vieram, uma resposta veio e eu saí para minha primeira campanha sem nunca ter participado de campanha nenhuma, sem ter assim, meu tio foi político, meu avô, meu pai, nunca tivemos esse envolvimento. Então, foi realmente uma improvável, e foi numa época, num ano de pandemia, né? E as pessoas, para dizer assim que foi Deus mesmo, porque as pessoas poderiam dizer, mas ela tem um rosto conhecido, ela é Michelle Alencar, ela já é da TV, todo mundo, né, vai ter uma aceitação. Foi em 2020, gente. 2020 foi o ano da pandemia, a gente não podia tirar máscara, a gente não podia fazer aglomeração, a gente não podia fazer grandes reuniões, a gente não podia nada, a gente nem sabia se ia ter eleição aquele ano. Sim. Porque foi um ano que, inclusive, a data mudou, foi para novembro, sim. Né? E, então, assim, foi tudo uma coisa muito inédita. E fui eleita, né, pela vontade de Deus e do povo. Fui eleita, Deus enviou os apoios necessários e... No seu primeiro mandato, depois nós vamos voltar na sua história. É fascinante essa história. Para você que está em casa, para você que está buscando inspirações, né? A gente conta histórias para trazer inspirações. A gente não traz história. Eu sempre falo, o programa Interligados, Michelle, não pinga sangue. Que bom! Né, a gente só fala de coisas boas, da nossa cultura, de pessoas que estão vencendo nessas trajetórias de vida. E é uma trajetória improvável, assim como muitos que a gente conhece. E você, mulher que está em casa, você jovem, você que quer buscar o seu horizonte, o seu sonho, sabe? Apesar que o sonho que Michelle está vivendo hoje é o sonho de Deus para a vida dela, e ela só disse o sim. Existe uma diferença aí, né? Mas, Michelle... Mas foi uma forma de Deus mostrar que todo mundo pode. É capaz, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que na política só vai ter espaço para quem já tem uma trajetória, para quem já foi assessor de um vereador, de um deputado, para quem já é de um grupo político. Eu não fazia parte de nada. Então, é para mostrar para as mulheres, principalmente, para os homens também, que esse espaço é possível. É possível. Exato. É isso que eu quero tocar nesse assunto. Olha só. Nós tivemos uma oportunidade, uma vez lá em Lucas do Rio Verde, acho que não deve lembrar. Eu tenho várias memórias afetivas, né, de situações de jogo. Acho que foi uma semifinal de estadual, ou a final que o Luverdense ganhou do Araguaia, a final foi lá em Lucas, eu não lembro. E terminou o jogo, acho que foi antes do jogo, deu uma chuva muito grande, né, e a Michelle na chuva. Aí ela gritou, professor Maurício, tem algum lugar aí para mim me esconder? Isso antes do jogo, né? Aí teve aquela final e tal. Aí eu fiquei pensando, foi como uma pessoa, né, que sai de Cuiabá com um rosto de menininha, né? Você tinha um formato de menina. Você está fazendo aqui no meio do campo de jogo, no meio, né, desse momento aqui, aquela coisa toda. E aí, de repente, vem a Michelle para vereadora. Eu falei, pronto, aí acabou de desconstruir toda a minha mente daquela menininha, sabe? E essa história de coragem, né? Essa história da eminência da coragem. A gente sempre fala, né, que às vezes Deus bate na porta da frente e a pessoa está lá no fundo, né? Esperando, procrastinando, sabe? O seu sim, eu acho que foi o agir de Deus, né? Porque se você falar não também, Michelle, Deus também ia respeitar a sua decisão. Sim. Né? E hoje, talvez toda a sua condição de defesa pela cidade, né, do seu trabalho como legislativo aí, alguém estaria ocupando esse lugar. E talvez você estaria hoje vivendo na síndrome da autopiedade, né, naquela coisa que muita gente, né? Se eu tivesse, se eu tivesse uma oportunidade, se a vida fosse melhor comigo, se eu não fosse pobre, se eu não fosse dessa família, se eu não fosse daqui. Num raio de 0 a 100, Michelle, qual que era a expectativa de você ser a Michelle de hoje?
por tudo que você já contou, assim, numa escala de 0 a 100, o que você coloca? Saindo de Campo Grande, vindo para cá? Para se virar, Nunca imaginei. né? Nunca. Zero, né? Zero. É. O meu sonho quando criança, e assim, eu falei que eu comecei a trabalhar com 10 anos ao lado do meu pai, não foi nem 10, era 9 para 10. Eu comecei... Seu pai mexia com o que lá? Galinha, vendia galinha durante a semana nos bairros. Certo. Era uma época, eu sei que ainda tem, mas bem menos, mas na época, em Campo Grande, a gente saía nos bairros periféricos vendendo a galinha com aquele caminhão de som, o alto-falante, que fala o cara, depois toca uma musiquinha e fala. E o meu pai dirigindo o caminhão e eu na carroceria com as galinhas, porque durante a semana era galinha viva e aos finais de semana a gente ia para a feira com a galinha congelada, limpa, né, no saquinho e tal. Então eu trabalhei a minha vida inteira. E assim, eu lembro quando eu era criança, eu cheguei ali nos meus 11, 12 anos, você entra, né, adolescente, já estava ficando mocinha, aí eu comecei a ter vergonha. Os colegas de escola. Né? A minha mão era fedia muito merda de galinha. Aí na feira, eu tava ali na feira, todos os meus amiguinhos passavam comprando e eu ali na feira e tal. Mas assim, isso me preparou muito. Claro, claro. Porque eu sempre trabalhei muito. Meu pai me ensinou o valor do trabalho. Foi com ele que eu entendi que nessa vida a gente tem 2 caminhos, né? A gente segue pelo caminho onde tudo é mais fácil, vem mais fácil, mas também pode ir mais fácil. Sim. E o caminho que é mais difícil, o correto, caminho que é mais doloroso, é o correto, mas ele vai te dar mais trabalho. Sim. E você vai escolher. Porque esse caminho que dá mais trabalho, que é mais doloroso, que te expõe mais, exige de você mais, aquilo que você conquista, ele é seguro. Esse aqui não. E como, desde cedo, eu optei por uma escolha de ouvir a voz de Deus e seguir os princípios, eu entendi que o caminho estreito é esse caminho, né? Deus falou, ó, o outro caminho é lá, que você vai dançando, pulando, saracuteando, mas, né? Eu escolhi o caminho estreito. E quando vim para cá, a minha vida foi muito dura, eu era recém-formada, eu não tinha experiência de jornalismo, nada. Então, os meus 3 primeiros meses, eu fazia jornada dobrada. Tipo, o meu horário terminava às 4, eu ficava até 8, 9, 10 horas da noite. Eu sempre era a última a fechar a redação. Por quê? Porque depois que eu terminava o meu, eu ficava acompanhando as edições, eu ficava ajudando na produção, porque eu sempre ouvi que um bom jornalista é um bom produtor. Porque você concebe a matéria na produção. Então, eu ficava ajudando a produção, ajudando na edição, acompanhando os editores, como que eles editavam, o que eram mais. Então, assim, eu sempre fiz muito mais do que me era exigido. E quando essa palavra desse pastor veio para mim, ele falou assim, Deus vai te mostrar que você foi uma vida inteira preparada para isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tinha 14 anos, eu já fazia os meus trabalhos sociais em Campo Grande. Certo. Saía de casa, andava 1 hora para chegar no bairro que eu fazia o projeto social, rodava o bairro inteiro pegando as crianças e saía de casa mais ou menos 1 hora, meio-dia, logo depois do almoço, voltava para casa à noite. E todo sábado, assim, todo sábado, durante a semana a gente preparava os materiais. Então eu conheci... Você fazia evangelismo? Evangelismo, trabalho social, né? De atender as famílias, as crianças. Fazia também a parte esportiva, então era uma parte de evangelismo com esporte. Bacana. As atividades físicas, porque eu fazia num ginásio. Certo. A Guanandizão. Quem é de Campo Grande sabe onde que é, o Guanandizão. E eu pegava todo o bairro ali da circunvizinhança, levava as crianças, a gente fazia o trabalho de evangelismo e de atividades físicas dentro do Guanandizão, fora ali. Então, assim, eu conheci muito de perto a vulnerabilidade, eu conheci muito de perto a dificuldade, o que é ter dinheiro para comer, o que é ter dinheiro para não comer, as dificuldades de um bairro que não tem asfalto, que não tem água, que não tem energia, as pessoas que fazem o gato, por que elas fazem? Não estou defendendo aqui não, gente, mas essa é a realidade desses bairros, né? Então, eu era uma pessoa de muito baixa renda, né? Meu pai feirante, vendia galinha na rua. Então, as coisas elas foram se desenvolvendo na minha vida a partir de muito trabalho, muito esforço. Chegar em Cuiabá, não ter onde ficar, não ter uma casa para morar, não saber qual vai ser o meu futuro, ter a proposta de 3 meses de experiência,
não é para qualquer um. Para uma Sim. menina que nunca saiu de casa, né? Você poderia entrar na síndrome da autopiedade e falar, acho que eu não vou dar conta. Com certeza, até porque, assim, eu vejo, tem muitos jovens que saem para estudar, o pai e a mãe vão lá, preparam um apartamento, mandam dinheiro, vão lá visitar. Aqui, assim, eu não tinha meus pais não tinham essa condição. Eu fiquei um mês, né? Eu sempre sou grata, eu tenho uma tia em Várzea Grande, fiquei um mês morando, né, de favor na casa dela, depois fui dividir apartamento com uma pessoa que eu nem conhecia, que era uma jornalista de Rondonópolis, Adriana Garcia, e eu falei, gente, hoje, assim, eu vejo, é tão precioso esse tempo que foi difícil, mas cada coisa que eu tenho na minha casa, eu sei como foi comprada com muito suor, cada garfo, cada faca, porque eu não tinha nada, eu dormia no chão, eu não tinha um guarda-roupa, eu não tinha uma TV, eu não tinha um sofá, eu não tinha um tapete, eu não tinha nada. Eu cheguei aqui em Cuiabá com uma mala na mão. E seus pais hoje, Michele, como que eles enxergam Michele? Seus pais estão vivos. Sim, Como que eles muito enxergam orgulho, você? né? Eu sinto que eles olham a minha trajetória com muito orgulho, né? A sua decisão trouxe, além de uma carreira para você, mas para os seus pais, eu creio que foi a maior representação de um investimento, não digo financeiro, porque quando a gente fala em investimento, a primeira coisa que vem na mente é a questão financeira, mas um investimento moral, né? Um investimento da ética, da justiça, da lealdade, da honestidade, do profissionalismo. Eu acho que... como chama o seu pai? Wilson. Wilson. Talvez esse vídeo chegue para ele, né? Sim. Seu Wilson, parabéns pela história, né, que o senhor construiu. Hoje poderia ser Michele, poderia ser a Maria, a Antônia, mas é a história que vale a pena o pai ensinar a criança no caminho que se deve andar, né? E às vezes, né, o pai, nós pais, a gente sempre tem uma sensação de, será que eu fiz o certo? Será que eu não exigi muito? E eu imagino assim, que em algum momento meu pai deva ter falado, será que eu não exigi muito da minha filha? Né? Colocar ela tão cedo para trabalhar, uma menina, meu pai me forçou no meu limite, sabe? E ver que deu certo, né? Eu paguei a minha faculdade. As pessoas, elas não enxergam o final. Não. Elas só julgam, né? O maior legado que eu deixei para os meus pais não foi eles sentirem que o trabalho deles deu certo apenas para eles, né? Que valeu a pena, mas sentir que aquilo que valeu a pena para eles, vale a pena para toda uma cidade, uma capital, para as pessoas, porque o meu pai também era um frustrado com a política. E uma coisa que ele me pediu, porque quando eu fui sair vereadora, eu pedi a bênção, né? Liguei, falei, papai, recebi uma palavra de Deus, meu pai não é evangélico, nada, né? E eu acho que Deus está me chamando para a política. O que o senhor acha? O senhor me conhece, o senhor sabe que eu não tenho nada de política, o que o senhor acha? E eu lembro, meu pai sempre foi muito curto e grosso, ele falou, minha filha, se essa porta se abriu para você, você é capaz de tudo. Você tem uma formação e um caráter que vai te levar a qualquer lugar, só te peço uma coisa, não seja como todos os outros políticos que deixam seu caráter ser corrompido. E eu falei, papai, pode confiar. E hoje eu sinto que ele não se orgulha porque eu sou uma vereadora. Ele se sente feliz do trabalho que ele realizou por eu estar ocupando um lugar e ter honrado toda a formação e a base que ele me construiu, né, junto comigo. Que é ele olhar e falar, eu tenho orgulho de dizer que a minha filha é uma representante política e eu posso confiar nela. Né? Isso para mim não tem preço, é uma das coisas que me faz, inclusive, continuar nadando contra a maré, continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz uma vida inteira, né? Não escolhendo o caminho mais fácil. Bom, agora vamos falar dessa vereadora, né? Foi uma história assim muito bonita, Michele. E o propósito, eu fico feliz porque o propósito dos 3 minutos com você é exatamente isso. É exatamente isso, contar a história, mostrar outra vertente do político, mas antes de ser político é um ser humano, né? E a gente não tem o cunho de julgar ninguém. E o que a gente fica mais triste é porque
hoje a imprensa, ela, não generalizando, mas de modo assim bem particular, se você contribui, fala bem de você, independente do seu caráter. Se você não contribui, não fala bem de você. O Interligados, ele não tem esse propósito, ele não tem. A nossa oração a Deus é que nos sustente, né? Porque tudo tem custo, né? E nos sustente e nos dê essa voz, né? Para dar voz para você, cidadão que está aí na sua casa, entender que a política também tem pessoas do bem, né? Eu sempre falo nas consultorias das empresas, a gente não contrata mais pelo currículo, porque você contrata pelo currículo, logo na sequência você manda embora pelo comportamento, Exatamente. pelo caráter, né? Então a gente tem que olhar a pessoa, né? A essência do ser humano. E é o que nós fazemos. Por que a Michele virou vereadora? Então você já sabe. Então passamos essa fase. Agora vamos para a Michele vereadora. Muito bem, Michele, a vereadora Michele, né? Chega na Câmara Municipal de Cuiabá. Houve decepção? É aquilo mesmo que você esperava? Você estudou um pouquinho antes para não ser pega de surpresa nessas dificuldades, né, dos embates ali do dia a dia, das proposições, das leis? Como que você lidou com isso? Porque você, vereadora, vamos dizer assim, de primeira viagem, né? Eu acho que os princípios foram os mesmos que quando você chegou na TV Centro-América, né? Tudo novo, tudo. E, assim, você se preparou antes? Conta um pouquinho disso aí. Assim, primeiro, né, não teve tempo dessa preparação, porque eu saí em julho da TV, que é até onde você tem que Ó, o descompatibilizar, limite, né? Uhum. pedir minha demissão, e já fui fazer campanha, que era o limite fazer campanha. Então, imagina, eu não tinha um grupo político, eu nem sabia para quem que eu ia pedir voto. Eu falei, meu Deus, como que... Olha, para você ter uma ideia, eu saí de casa, na minha primeira reunião, tinha marcado uma reunião, e eu falei, né, eu sou assim, eu demoro a tomar decisão, mas quando eu decido, eu não olho para trás, não olho para trás. Então, já coloquei ali minha roupa e saí na porta, e eu falei pro meu marido, o que se fala numa reunião política? Eu não sabia como que se fazia, qual que era tipo, a dinâmica de uma O reunião política, discurso, né? como que começava, o que Aham. falava, nada. Então, assim, eu fui me preparando com a carreira ali, né? Catando cavaco, como diz o outro, e vamos. Então, fiz a campanha, terminou a campanha, foi um ano que teve segundo turno, já fui trabalhar no segundo turno, não parei, termino. Como foi uma eleição que foi em novembro, o segundo turno também foi, Você né? teve quantos votos na primeira? Na primeira, 2.800 e alguma coisa. Certo. 2.849, uma coisa assim. Para você foi o máximo, assim, você se achou falando, meu Não me Deus. achei, sabe por quê? Porque para mim, pelo tanto que eu trabalhei, Aham. eu achava que ia ter mais. Achou Eu que era ia sem ter mais, noção né? de voto, entendeu? Eu era sem noção. E eu falei, gente, mas tinha que ter pelo menos uns 5.000 votos, do tanto que eu pedi voto, do tanto que eu trabalhei. Aí E depois que eu fui ver que não era assim, que eu tava... Não, e né? Primeiro assim, mulher, né? Já tem a dificuldade, né? Porque, infelizmente, vereador mulher, peraí, você conta Não, no dedo. lembrando que a gente estava vindo de um mandato na Sem Câmara nenhuma. sem nenhuma Exatamente, mulher. Sem nenhuma exatamente. mulher. Não, e você conta no dedo quais foram as vereadoras. Hoje não, hoje, né? Mas você contava nos dedos quais foram os vereadores que a gente lembra. Chica Nunes, Loeci Ramos, olha... Ana Maria do Couto. Ana Maria, lá atrás. Lá atrás, né? e não lembra mais. Aí você fala, gente, realmente não tinha mulher. tinha. Então já é o primeiro desafio. Não temos um histórico feminino, né? Já é um primeiro desafio, né? Que é o preconceito. Segundo desafio, aí você achou 5.000 votos. Pandemia! E o vereador mais votado por Cuiabá antes dessa história, creio que foi o Pop, que teve 5.000 e pouquinhos votos, quase 6.000 votos. Nessa eleição, quem foi mais votado foi Diego Guimarães, porque ele fazia parte, né, da turma lá, que era Abílio, Velaton, Diego, Marcelo Bussic, Dilemário. Como Abílio, Velaton e Marcelo Bussic não estavam, né, porque o Diego, o Abílio Velaton eram candidatos a prefeito, o Marcelo Bussic a vice do Roberto França. Ficou só o Diego Dilemário. Então, o Diego foi o mais votado, porque ele capitaneou todos esses votos. E não chegou a 5.000
mil votos. Exato. Então, aí a Michele, sem conhecimento, né? Fala assim, Eu viajei na eu maionese. queria ter 5 mil, mas, pô, trabalhei tanto, né? Não, Mas, e foi muito engraçado. Eu trabalhei tanto, que um dia antes, à noite, eu lembro exatamente, eu estava pegando água em casa, porque já não podia fazer mais reunião, cheguei tarde, a gente tinha feito uma carreata, cheguei em casa cansada, eu falei, amanhã, né? Eu não tinha nem tirado a roupa da rua, recebi uma ligação, que era o presidente do partido na época, o deputado Beto 2A1. Ele falou, tô ligando só para te desejar boa sorte, amanhã é o grande dia, parabéns pela caminhada, sua campanha foi linda e tal. E eu queria, né, só te preparar, você tá preparada, né, para o sim, para o não, tá preparado para perder. Aí eu falei, eu não. Aí ele falou, como assim você não está preparada para perder? Eleição é sim ou não? Eu falei, eu nem pensei nisso. Eu não pensei. Aí ele assustou, né? Porque, na verdade, as pessoas não achavam que eu ia me eleger. Não achavam. Eu era muito improvável, muito improvável. Então, todo mundo falava assim, olha, ela surpreendeu que ela fez uma campanha super dinâmica, se entregou, mas não tem corpo para se eleger, né? Os próprios colegas. Sim, mas aí ele falou assim, até de bom coração, lógico, assim, né? Olha, você tá preparada e tal? Já tava até pensando no emprego que ele ia me arrumar depois, porque eu tinha saído da TV, ele não queria me deixar na mão. E eu falei, não tô. Ele falou, como assim? Você não pensou? Eu falei, não pensei, só pensei que é isso que Deus me mandou fazer, eu tô indo, nem pensei nisso. Ele falou, mas é bom pensar, pra você não ficar tão frustrado. Sim. Desliguei o telefone, meu pai veio fazer campanha comigo. Olha. Eu trouxe meu pai para fazer campanha comigo. Só. Eu olhei e falei, papai, ele foi meu motorista e ia em todas as reuniões comigo. Papai, você tá preparado pra gente não ganhar? Ele falou, você tá doida? Eu falei assim, ele falou, por que você tá falando isso? Eu falei, porque o presidente aqui, o Beto, acabou de perguntar. E eu falei que eu nem tinha pensado nisso. Ele falou, nem eu. Eu falei, então a gente tá na mesma página aqui, né? Eu falei, mas realmente, né, papai? A gente não pensou que a gente pode perder. Ele falou, mas a gente não vai perder, não. Eu falei, mas a gente não tem como garantir. Ele falou, não vamos pensar nisso, não, porque já é amanhã, não podemos pensar nisso. Sim. Antes de dormir, falei pro meu marido, eu falei, amor, Deus falou para você que eu vou ganhar? Aí ele falou assim, falou, não falou para você não? Eu falei, não. Para mim, ele falou, vai. Mas não falou, vai, que você vai ganhar, que vai dar tudo certo. Aí ele falou, mas por que você está pensando? Eu falei, não, porque pode ser que eu perca, né? Ele falou, não pensa nisso, não. Para mim, ele falou que você vai ganhar. Eu falei, então, para mim, não, mas eu tô na fé. E tá, então assim, olha o nível de entrega. Eu fui, sem cogitar que eu podia perder, sem olhar para trás, sem saber, eu só fui, sabe? E deu certo. E essa fé, porque assim, eu sou a junção dos meus pais, né? Do meu meio. Meu pai é o trabalho, honestidade. Meu pai, assim, olha, na vida inteira dele não tem uma vírgula para falar do meu pai de desonestidade. Meu pai é o exemplo para toda a família, para quem conhece ele. Primeira característica do meu pai, honesto e trabalhador. Então, e a minha mãe, uma mulher de fé. Uma mulher de fé, de princípios, uma mulher que honra a Deus, uma mulher de oração. Então, eu sou a junção desses dois. Então, juntou o trabalho do meu pai com a fé da minha mãe e eu fui. Foi isso que me sustentou no meu primeiro mandato. Por quê? Porque quando eu cheguei, foi tudo muito... Eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que o ambiente político não é um ambiente tão favorável para a mulher, principalmente numa Câmara como a Câmara de Cuiabá, que não é muito acostumada a ver mulher por ali, tem uma estrutura machista, eu já entrei como oposição, né? Então, quando eu cheguei, eu falei, vai ser difícil, mas eu tô pronto. Não, mas foi muito mais. Mas foi muito mais do que eu imaginei. Tanto que na minha primeira sessão inaugural, eu descobri o que é ter crise de pânico. Eu tive crise de pânico, tive crise de ansiedade, eu me via saindo de lá numa ambulância, eu achei que eu ia morrer mesmo. E o que me fez sustentar foi o meu chamado. Quando eu vi todo mundo fazendo seu discurso, eu fui eleita 2 vereadoras, uma de esquerda e uma de direita, e eu falei, eu tenho um lugar a ser ocupado aqui. E se eu morrer, que eu estava na minha cabeça, eu já ia morrer, se eu morrer, quem vai ocupar esse lugar não tem o perfil que o meu, não tem o chamado. Então aqui é muito mais do que eu.
Aqui não é sobre mim, é sobre muito mais, é algo muito maior, não é sobre Michele. É sobre uma voz que precisa ser representada e aquilo me sustentou, foi uma fé mesmo na hora. Foi a minha primeira experiência de como seria o meu mandato. E daí para frente, tremendo, com medo, com taquicardia, coração disparado, eu nunca deixei de falar em uma sessão. Então, era uma vereadora novata, uma vereadora que não tinha experiência política, mas que em toda sessão me manifestava. Eu sempre tinha algo a dizer, por quê? Porque eu estava ouvindo a população. E foi assim, um mandato desafiador, um mandato dinâmico, mas um mandato de muito enfrentamento. E foi um mandato, né, que eu vivi todas as experiências que eu acho que seriam os testes de resistência, né? O prefeito, no meu primeiro mês, pediu minha cassação. Depois eu tive essa crise, depois eu tive um vídeo viralizado quando a gente estava, você vai lembrar disso, você vai rir agora, a gente estava nas sessões online, eu tive a dancinha, lembra da dancinha que viralizou? Lembro. Teve a dancinha, eu achei que ali eu tinha morrido. Pronto. Aí revertemos. Depois eu tive um enfrentamento com o presidente na época que era Juca do Guaraná. Foi a primeira ação aqui em Mato Grosso, de uma ação onde eu entrei contra ele com a política, né, a discriminação política de gênero, a violência política de gênero era uma lei recente, né, do governo Bolsonaro, e porque ali foi algo que viralizou também, um enfrentamento muito duro. Depois disso, muitas outras situações, eu fui resistindo, e aí o couro foi engrossando, né? E aí estamos aqui para o segundo mandato. Olha, que coisa, né, pessoal? Achou que ia ser fácil, né? Não. Foi, né? Eu acho que até para quem tem experiência, hoje vendo, né, as minhas colegas, que somos 8, para quem tem, já trabalhou com política, já veio, porque as minhas outras colegas, todas já trabalhavam com política. Ou vem do viés familiar, ou vem de assessoria, né? Mas todas, porque assim, Paula Calil, que é a nossa presidente, sempre foi coordenadora de campanha do irmão, do Faisal. Sempre desenvolveu todos os projetos junto com ele. Ali. Exatamente. E todas as outras, né? Mara já foi secretária, já tinha sido candidata, Catiúcia, assessora, vários projetos sociais, assessora de Max Russi, sempre trabalhou das campanhas, Baixinha, mesma coisa, a única que não é Samanta, mas o marido já tinha sido vereador, deputado, candidato a prefeito. No mínimo, as pancadas já tinha... E se você perguntar para elas também não vão falar que foi fácil o início. Nunca é fácil. Mas na sua visão hoje, você acha que você abriu esse caminho para trazer o resto dessas? Com certeza, mas com toda a certeza. E elas reconhecem isso? Não sei se reconhecem, mas eu também nem espero esse reconhecimento. Eu sei que a cada vez que eu pensava em desistir, eu falava assim, se eu desistir, a sensação que eu tinha é como se eu estivesse abrindo uma trilha, sabe? Abrindo esse caminho para que outras viessem pavimentando o caminho. Então, para mim, a maior contribuição era resistir, permanecer e mostrar que era possível. Para mim, a maior contribuição na política, aqui em Cuiabá, na Câmara, uma política que não tinha nenhuma mulher, depois elegeu 2, e uma foi cassada. Então, era mostrar, é possível fazer a coisa certa, permanecer, porque ainda tem lugar assim para nós. E essa resistência, eu acho que encorajou, porque eu ouvi de muitas candidatas, muitas. Vereadora, a senhora me inspirou. Vereadora, eu estou aqui porque a senhora mostrou que é possível. Eu nunca tinha... Muitas, assim, não só de Cuiabá, mas do estado inteiro. Candidatas que copiavam as minhas fotos, copiavam as minhas poses, o meu slogan, até a minha cor. E me falava, vereadora, estou copiando porque a senhora é uma referência para mim. Eu me inspiro na senhora. E vereadoras, inclusive, de outros estados. Eu gravei vídeo para várias mulheres de outros estados. E isso me mostrou que valeu a pena, porque aquilo que eu sentia não era só um sentimento, era de fato uma ação que estava reverberando para o estado inteiro. Maravilha. Michele, todas as legislaturas, todos os candidatos, eles têm bandeiras. Geralmente, por quê? A demanda é muito grande, então o cara fala, vou focar nisso aqui, porque... né? O que você hoje carrega assim, como o seu baluarte? Você fala assim, não, eu
eu foco nisso aqui. Você tem uma história do social, né, que é a sua vida, a sua trajetória. Você tem uma história da comunicação, né, você tem uma história esportiva, porque você não falou do seu esposo, né? Não deu tempo, é Né? tanta coisa, mas Mandar um o abraço para ele esporte também, né? é um Então, grande abraço, você meu tem marido. o cunho esportivo. Então, você tem... O que a Michele hoje... qual é a bandeira da Michele hoje? Então, você falou de vários, né? E todos eles realmente compõem esse guarda-chuva. Mas hoje, eu acho que por conta do meu trabalho de muita fiscalização na saúde e na educação, e parece assim, não é uma estratégia falar que a minha bandeira é saúde e educação, porque todo mundo fala disso, né? Mas eu realmente desenvolvi um papel de muita fiscalização e contribuição com a saúde, com a educação, tanto que eu sou presidente da Comissão de Saúde e vice-presidente da Comissão de Educação. E tenho conseguido avançar em várias áreas, mesmo sendo base desse atual governo, que é do prefeito Abílio, continuo fiscalizando. Só que fiscalizando agora com um pouco mais de resultado, né? Então, sim. A fiscalização gerando resultado, a educação... Então tá, educação, saúde e o esporte, né? E o esporte, tá. A pergunta é, esses dias, ele vai vir aqui, vou refazer a pergunta para ele, é o Dilemário, né? Irmão de fé também. Falei para ele, Dilemário, cadê o Dilemário das policlínicas? Cadê o Dilemário das ruas? O povo quer saber de você. Eu sempre falo assim, Michele, não é porque você é posição ou oposição que você vai refutar daquilo que precisa ser feito. Claro, né? Com certeza. E eu tenho assistido seus vídeos, tenho gostado, eu acho que o povo também tem gostado. Não é porque você é posição do prefeito, não é isso. Porque o bem maior não é Abílio Brunini, eu sempre digo, não é o prefeito. O bem maior é o cidadão, porque o poder emana do povo, né? O povo que votou. E quando você se esconde atrás, né, de uma posição, eu não posso, porque eu creio que o povo vai frustrando aquele que confiou em você, aquele que, sabe, entregou. Eu acho que entregou o maior poder que ele tem, não é o dinheiro, mas o voto, né, que é o maior poder. Quando a Constituição fala que o poder emana do povo, então o maior poder que o povo tem, o maior, certo? Não é ir para a rua gritar, não é nada disso. O maior poder é na urna, é o voto. Então ele entrega para você esse poder. E aí você, por uma opção, né, de ser posição ou não, e refuta e fica aqui atrás. É uma frustração. E eu estou gostando da sua atitude. Isso é muito importante. Não é falar mal por mal, não é apontar por apontar, mas é buscar caminhos, né, para que dê certo. Agora eu quero tocar numa pergunta sobre educação. Na educação de Cuiabá, a gente percebeu que tem 1 milhão de demandas para que as coisas melhorem, né? Nós temos aí praticamente o segundo maior orçamento a educação, né? Sim. Na sua visão, agora vamos falar um pouquinho da questão da Michele Legislativo, trabalhando com o Executivo. O prefeito Abílio, ele por várias vezes, ele está apontando que ele está numa vertente de privatizar a educação, ou seja, terceirizar o processo da educação. O que você pensa? Eu quero ver assim, não a Michele posição, a Michele, aqui vamos dizer aqui a líder Michele. Como que você pensa disso? Você acha que é viável isso? Você acha que é uma questão cultural, vai dar certo? O que você pensa disso? Eu penso que assim, o prefeito ele tem falado ou pensado em tomar algumas decisões que são muito disruptivas, né? Saem muito fora daquilo que nós estamos acostumados a trabalhar. Certo. Então, assim, pensar a educação nesse formato é algo muito distinto, muito fora daquilo que a gente está acostumado. Não é uma decisão que vai ser tomada agora, não é uma decisão que vai ser tomada ano que vem, daqui tem que ter muito estudo. Hoje... Não seria só ele, né? Não, jamais. Hoje defendo que nós temos capacidade, sim, de entregar uma melhor educação para o nosso povo,
exercendo o nosso papel, porque é o nosso papel Sim, como servidores públicos, porque eu sou uma servidora da claro, população, claro. ele também, Sim, como todos os demais servidores públicos que atuam como professores, coordenadores, diretores, servidores de serviços essenciais e serviços de limpeza, cozinha, enfim, todos nós somos servidores. Existe um orçamento para isso, o orçamento não é pequeno, sim. é um orçamento grande. Uhum. E esse orçamento, se bem planejado, Sim, honrado, não empenhado de tendo forma. desvio É, público, ele dá conta de entregar uma educação de qualidade para a população sem você deixar de exercer esse papel e transferindo esse papel para o setor privado. até porque o próprio prefeito, né, nos seus estudos, com certeza, com a viabilidade financeira e técnica, ele traz que um aluno da rede pública municipal é mais caro, Sim. né, do que o aluno da rede pública E eu particular. entendo Uhum, quando ele diz isso, entendo, porque realmente, se você for olhar números, uhum, se a gente for analisar o que é gasto hoje e o que é entregue hoje, uhum, não compensa. uhum, Né? Porque quando você olha para o pai, quando ele olha para o ensino particular, ele fala, é melhor. uhum. Lá é melhor do que o ensino público. Por que, que lá é melhor e é mais barato e aqui é pior e custa mais caro? Porque as gestões são Né? diferentes. E aí, a gente A foi o que ele metodologia. pensou, né? E se eu passar para o setor privado, vou ter menos gasto e o ensino vai ser de É, qualidade? Sim. Só que só é ruim porque é mal gerido, claro, claro, entende? claro. Então eu penso assim, nós estamos vindo eu vou falar os últimos 8 anos, porque foram nos últimos 8 anos Sim. que o negócio assim foi Uhum. por água abaixo. Nós temos escolas com infraestrutura péssima, mas péssima, insalubres. Isso desmotiva aluno, desmotiva professor. Nós temos um desenvolvimento do aluno péssimo, porque nós É uma hoje, cadeia, né, no Michele? estado, 142 municípios, sabe que lugar que a capital, que deveria ser a referência, ocupa no IDEB? 72º. Nós estamos Uhum. lá, 72, tem 71 Metade para cima. municípios na frente. E Sim, um orçamento gigantesco. Então, é uma reestruturação, sim. é um caminho. Né? E É. para percorrer esse caminho, tem que realmente desenvolver um planejamento muito Você eficiente. está visitando as CMEI, as Sim, creches, as claro, escolas. toda semana. Tenho visto esses seus vídeos. Parabéns, tá? E a gente tem, eu estou num grupo de mais de 50 diretores de escolas. E o que a gente ouve é exatamente o que você falou. Assim, tem creche, Michele, hoje eu vou falar na TV sobre isso. Tem creche, Michele, que tem 47 alunos dentro de uma única sala de aula. Qual é a mágica, né, que esses educadores vão fazer com que esse aluno tenha um aprendizado ou um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento motor? É impossível, é impossível. Agora a matemática, isso não vai pôr, eu vou cortar. Mas a matemática é muito simples, Michele. Nós temos mais de 100 milhões no orçamento, né? Se o aluno já foi provado, tanto da rede municipal como estadual, custa mais caro do que a rede privada, sim. Então eu vou pegar essa sala que tem 47 alunos, outro que tem 37, outro que tem. A menor que tem em Cuiabá, você vai visitar, tem 27 alunos. A menor, tá? Uhum. Muito bem. Só que junto com esses alunos tem todos os alunos laudados. Todos laudados. Um tem TDAH, outro TOD, outro. Está tudo ali. E ali cada um tem a sua atendente e vira aquele balaio de gato e aquela coisa. Vou pegar essa sala de 47, eu vou dividir ela em 2 ou 3 salas, né? E eu vou melhorar o atendimento desses alunos. Mas não tem dinheiro para contratar. Espera aí, como assim? Eu vou ampliar a demanda de serviço em Cuiabá. Eu vou oferecer mais oportunidades. Você sabia que não se forma mais pedagogo em Cuiabá? Os cursos de pedagogia não se forma mais ninguém, estão todos fechando as portas. Por que o cara quer ser pedagogo se ele não tem trabalho? As escolas particulares estão todas com seus pedagogos já, certo? Eu falo que eu sou pedagogo, eu estou há 35 anos estudando exatamente, faço consultoria para as escolas exatamente isso. Então eu acho muito estranho fazer isso.
Então, a saída é muito simples. Você disse, você traz a gestão, o que o particular utiliza para ter o bom desempenho. Isso, vamos trazer para cá e treinar. Mas não é treinar 1000 pessoas dentro da mesma sala. Não, vamos treinar por núcleo. Entendeu? Você divide Cuiabá em 4 partes e treina por núcleo. Simples. Você pega a equipe gestora, certo? Primeiro, humanizar essas pessoas. Então, assim, é importante ressaltar que isso já está começando. Esse final de semana aconteceu a primeira conferência de diretores e coordenadores. Foram 150 que estavam ali recebendo algo que eles nunca tinham recebido. Sim. Então, assim, imagina que Cuiabá, capital, a gente nunca tirou eles do olho do furacão e falou, vem cá, vamos traçar as estratégias, você vai receber um conhecimento fora daquele ambiente que você está desesperado para saber como que você vai desenvolver tudo com um orçamento pequeno e o problema e tal, sala cheia, não tem onde pôr, porque a gente não está falando só de uma demanda grande, a gente está falando de uma demanda grande com estruturas precárias. Sim. Então, não tem onde pôr, simplesmente. E aí você tem que readaptar tudo isso, né? Melhorar a infraestrutura, fechar algumas e reconstruir, porque tem creches hoje que não tem como continuar, né? Então a gente está nesse caminho. Materiais, a gente já está tendo material, que hoje as creches têm um material que não tem no particular. Sim. O material Contagia é um material que eu fui pessoalmente olhar, é fantástico. Se você ouvir qualquer diretora, professora, elas estão empolgadas. Então, o material bom, os uniformes, né? O material que os alunos estão recebendo, de qualidade. Capacitar esses professores na medida que eles se sintam que eles estão sendo valorizados e não que a gente está querendo algo deles, mas que a gente está entregando algo para eles. Então, esse processo está caminhando. Por exemplo, hoje a minha primeira mensagem que eu recebi foi do secretário Amaury, hoje cedo, falando que a indicação que eu tinha feito para algumas áreas de lazer de umas escolas e creches já estavam sendo entregues. Uma escola que atende 700 alunos no Pedra 90, ensino fundamental, que você precisa do parque, não tinha nada. Então, ele já está com a quadra reformada e um parque lindo. Então, assim, são coisas que elas estão... Vai tempo, né? A gente não vai conseguir em um ano. Mas eu percebo, assim, a cada medida que a gente vai, que a gente visita, que a gente informa, a gente já tem aqui, ó, me mandou hoje, ó, 8h40 da manhã. Tá vendo? Olha que lindo. Não é qualquer coisa, ó. Tem um padrão. Se você vai nas escolas hoje que tem um parquinho, não vai ter essa estrutura. Lógico. Pessoal, retomando aqui, vereadora Michelle Alencar, na sua visão, você que está indo em loco, né? Você que está indo lá, talvez mais que muitos vereadores que deveriam estar, qual é a sua visão, então, e o que você propõe para melhorar, para a melhoria dessa educação no nosso município? São vários eixos, né? Primeiro a gente tem que trabalhar o eixo educacional e humanizar a quem está à frente. Professores, coordenadores, diretores precisam entender que eles estão sendo valorizados e valorizados a partir de estrutura de trabalho, qualificação, motivação, materiais, para que a gente consiga subir o número do IDEB, a gente precisa valorizar quem está à frente desenvolvendo os alunos. Depois disso, estrutura, né? Eu até hoje de manhã recebi, minha primeira mensagem foi do secretário Amaury atendendo a pedidos de algumas escolas que atendem ensino fundamental, outras creches que não tem um parque. A gente sabe, para uma creche, a criança desenvolver o sentido motor, a parte social, enfim, o parque, ele algo educacional. Não tem. Como que a gente tem uma creche e não tem um parque? Já estão entregando. Então, assim, infraestrutura, até o final do ano, a prefeitura, e foi uma sugestão que eu dei, porque eu venho 4 anos lutando contra, 4 anos pedindo a mesma coisa, climatização nas salas de aula. Nós estamos em Cuiabá, é um absurdo a criança ficar de manhã, ficar de tarde, num sol batendo na parede, não ter um ar-condicionado e malemar funcionando o ventilador. Então, até o final do ano, climatização, participei, inclusive levei representantes da energia para uma reunião com o secretário Amaury para mudar
todo o fornecimento de energia para as escolas, porque a maioria não tem estrutura elétrica para conseguir comportar ar-condicionado em todas as salas. Então, esse trabalho já está sendo feito e até o final do ano, pelo menos 90% das escolas e creches estarão climatizadas 100%. Então, assim, quando você entrega climatização, material de qualidade, hoje as creches têm o Contagia, a gente também já está trabalhando um novo material para a rede do ensino fundamental. Você tem um material, você tem professores motivados e valorizados, você tem diretores que têm a capacidade administrativa, porque muitos chegam lá sem essa capacidade administrativa de uma prestação de contas, como gastar os recursos. Você começa a reestruturar uma educação com aquilo que você tem. E eu percebo que já essas sugestões, esse mapeamento já tem sido feito e sido respondido na prática, né? Então, o secretário Amaury veio com essa visão de reestruturar de uma forma mais técnica, né? Então, as coisas elas estão começando a acontecer. Por isso, eu defendo que nós temos capacidade de gerir o recurso público e entregar uma educação de qualidade, melhorando os nossos índices, inclusive a alfabetização na idade certa. Tivemos, e foram 4 anos, eu repetindo a mesma coisa, crianças saindo da rede municipal, indo para a estadual sem estar 100% alfabetizados. E isso é um absurdo, porque isso vai impactar na vida inteira dessa criança. Claro. Uma má alfabetização vai gerar profissionais de ensino superior que não têm qualidade na sua escrita. Claro. E é importante dizer que a alfabetização, ela não é só o letramento, né? Ela é por completo. Então, nós temos muito analfabetos informais dentro da nossa sociedade. É aquele que só sabe ler e escrever e mais nada. E o processo educacional, ele transpõe isso, né? Exatamente. Bom, a mesma pergunta, agora você responde pela saúde. Sim. O que você tem de ideia para a saúde? E só finalizando, o esporte, ele está dentro dessa nova proposta de educação. Nós levamos, e foi um sonho meu, comunidade nas escolas, onde a população vai poder desfrutar dos aparelhos esportivos que estão dentro da escola, porque tem bairros que só tem aquela quadra, está dentro de uma escola e a população não pode desfrutar. Então, isso já é também um trabalho grande que nós estamos desenvolvendo. Então, no contraturno tem profissionais de educação física prontos para atender a população e aos finais de semana também. Maravilha. Um avanço onde a gente inclui educação, saúde, prevenção, segurança para toda a comunidade usando a estrutura das escolas. Já está acontecendo. Já está acontecendo em 22 escolas. Começamos com uma, abrimos para mais 21 e agora já está com 22 escolas desenvolvendo para os pais, avós, alunos, todos do bairro podem ter aulas à noite, terça e quinta e aos finais de semana. Maravilha. E para a saúde, primeiro, assim, tem um diagnóstico muito estratégico que só precisa ser colocado em prática e precisa de recurso. Mas, primeira coisa que nós precisamos enfrentar, a falta de medicamentos nas unidades básicas de saúde, nas UPAs e inclusive nos hospitais. Nós temos deficiência de insumos, nós temos deficiências de uma distribuição plena, porque às vezes chega num dia, daqui uma semana já está faltando de novo. Não é uma distribuição plena, onde a gente tem um fluxo de compra, recebimento e entrega eficiente. Não temos isso hoje. Então, é desenvolver um sistema onde você tenha segurança que você vai comprar no tempo certo, comprar a coisa certa, não vai comprar para deixar um monte de coisa vencendo, como nós já vimos. Só porque é promoção, né? Não, e porque tem outros interesses, onde você compra muito uma coisa, essa coisa vence, mas você precisava comprar por conta de nota, tá? Mas uma eficiência na gestão dos recursos e na aplicação deles para compra e distribuição de medicamentos e insumos. Temos também que reestruturar a parte da saúde primária, porque quando você tem uma saúde primária forte, que funciona, você vai diminuir... Lá na base, né? Você vai diminuir na secundária e na terciária. Se você tem postos de saúde 100%, que o médico não falta, que você tem o técnico, o enfermeiro trabalhando, que você tem insumos, que você tem estrutura, que você tem os agentes comunitários de saúde, o ACS, né? Fazendo a cobertura da região de forma eficiente, você com certeza vai ter uma rede secundária desafogada.
né? Nós temos aí várias unidades atendendo em período estendido, tem que aumentar o período estendido, porque não pode ir na UPA se o atendimento é verde, mas e lá, o postinho está fechado, ele vai onde? Exato. Né? Vai na UPA, obviamente. Então, é reestruturar unidades básicas de saúde e hoje a gente está com um sério problema nas UPAs. Muitos pacientes internados numa cadeira de medicação. Cadeira de medicação, você vai lá para tomar um remédio e ir embora para casa. Senão, aquilo ali não é para ficar internado. E são cadeiras de medicação que estão todas rasgadas, quebradas, sem estrutura, e tem um monte de gente internada lá. Então, é fazer a regulação funcionar, porque essas pessoas só estão lá porque elas não têm para onde ir. Está faltando leitos nos hospitais, esses hospitais, só o HMC e o pronto-socorro não são suficientes para atender, então os outros também têm que aumentar o número de leitos, e esses outros hospitais, eles são de competência do Estado. A regulação, ela é de competência do Estado, então nós precisamos que ela funcione para que as pessoas não fiquem internadas numa cadeira de medicação, porque isso é desumano. E, infelizmente, está acontecendo. Tá, a pergunta é, por que elas estão nessa cadeira? Porque a regulação não está passando elas para frente? Sim, elas estão esperando um leito. Porque não tem um leito, elas ficam lá. Não podem voltar para casa. Então, a prefeitura vai até aqui, Isso. Daqui para cá, o governo do Estado. Isso. Tá certo. E na sua visão, você apontou. Agora, o que o prefeito precisa fazer para que essas demandas realizem? Porque o orçamento tem. Talvez não o suficiente. Não o suficiente, mas, isso é fato, não o suficiente. Então, quando você não tem um orçamento suficiente, até na nossa casa, nós vamos buscar novas fontes de renda. Sim. Não é aumentar imposto. Sim. Que essa é a parte mais fácil, né? Parcerias, permutas, né? Buscar a iniciativa, talvez, né, dessas parcerias com os deputados federais, as emendas e tal. Nós estamos saindo agora de uma calamidade financeira, né? Já foi encerrado o decreto, correto? Sim. Na sua visão, o que o prefeito precisa fazer? Imagina a Michele hoje, não é mais legislativa, é executiva hoje do município. O que você faria hoje, Michele? Eu faria o que ele começou a fazer, porque a gente teve uma reunião na sexta-feira, quando ele trocou a secretária, que é buscar realmente a parceria com deputados federais, deputados estaduais e governo do estado. E as peças que não estão funcionando como esperado, trocar. Então, assim, tem um planejamento claro, tem um raio-x claro de como a gente deve enfrentar. Então, aquilo que cabe a mim, dentro da minha gestão, mudar, vou mudar. Aquilo que não cabe a mim, que não tem de onde tirar recurso, vou buscar. Então, assim, eu perguntei, prefeito, qual foi a última vez que o senhor conversou com o governador Mauro Mendes? Tem umas 2 semanas. Qual foi a resposta? E eu fui muito objetiva nisso. Qual foi a resposta? Então, eu falei, então volte a conversar. Claro. Volte a conversar. Quantos deputados federais estão dispostos a dar emenda? A última emenda que foi registrada agora e que eles conseguiram pagar foi a minha. Eu falei, mas e os outros deputados federais? O senhor conseguiu? O senhor tem como conseguir. Sim. Deputados estaduais. Então, assim, foram perguntas muito objetivas que ele respondeu. Parabéns. E que me disse, assim, de forma bem... Parecia que eu estava fazendo uma entrevista com o prefeito, mas eu me sinto nessa responsabilidade como presidente de saúde, né? O meu papel. Ele falou, já estamos organizando com o governo do estado, já tenho pedido emendas, algumas emendas já estão sendo revertidas, né, em recursos, porque uma coisa é você fazer a emenda, outra coisa é ela ser, de fato, chegar onde ela tem que chegar. E agora as mudanças que também já hoje mesmo a Daniele Carmona assume, vão mudar algumas outras peças. Então a gente precisa fazer com que a saúde avance naquilo que mais está doendo na população. Mas, Michele, não quero criar polêmicas, por favor, mas é importante. 8 meses já se passaram, 8 meses e 47 dias da transição. Então, você tem 8 meses e 47 dias de transição. Mas a transição não conta, porque não tinha poder nenhum na transição. Não conta, mas para título de conhecimento, sim. Ele sabe... Não, porque eu posso dizer que não, porque o meu marido foi um dos líderes da transição e não tinha informação nenhuma. Não, eu estou falando da saúde. Não tinha. Não tinha. Não, olha, para ter ideia, teve secretaria que passou o relatório final de trabalhos em uma folha. Trabalho de 4 anos em uma folha.
Não tinha todas as informações, elas estavam sendo limitadas, elas estavam sendo negadas, elas estavam sendo de forma muito assim, eu tenho 90% de informação, 10% ainda não está na minha mão, eu vou passar 15%. Então, assim, o período da transição, eu posso dizer de carteirinha, porque eu pedi, inclusive eu falei, tem como compartilhar com os vereadores como que está sendo, porque nós não tínhamos. Certo. Eu tive requerimento meu, requerimento oficial, o vereador tem que fazer 15 dias depois, ele tem que ser respondido, é o prazo. Certo. Requerimento que eu fiz na gestão passada, que eu estou recebendo resposta agora. Certo. Entende? Então, como vereadora, agora imagina uma nova gestão com pessoas que não têm mandato, fazendo pedidos, não estavam recebendo todas as informações. Pronto. Então tá, uma resposta. Então, 8 meses se passaram, né? Eu acho que eu fico assim, as escolhas, né? Também, as escolhas, por exemplo, a última secretária de Educação, de Saúde, ela é uma pessoa capacitadíssima, né? Isso é inegável. Só que a gente tem que separar duas coisas que você colocou aí, fundamentais, quando você falou de diretores de escola. Diretor, professor é uma coisa, gestor é outra. Nem todo professor é gestor. E nem todo gestor é professor. Mas uma coisa tem que estar junto, né? A educação tem que ter um gestor que tem um alinhamento com a educação. Na saúde é a mesma coisa. Nem todo secretário de educação precisa ser médico. Sim, né? Concordo. Mas nem todo médico precisa ser um gestor. Mas eu penso assim, será, Michele, que não faltou para essa secretária, de repente, esse aporte, essa liberdade política para ela? Porque ela, assim como a Mauri também precisa dessa liberdade de chegar, deputado, preciso de você. A educação está precisando disso, disso, disso. Como ele fez no governo do estado. Eu vi isso acontecer com os deputados estaduais. Certo? Eu acho que o município também, o prefeito devia dar essa liberdade, dessa transição, dessa interlocução do secretário ir na ponta pedir. Né? Porque às vezes o prefeito não é que não tem um acesso, mas não tem uma liberdade, sabe, de relacionamento. Ah, mas não precisa ter liberdade de relacionamento. Lógico que precisa. Conexões, a vida de conexões. Você acha que não faltou para a secretária, e de repente, vou lá e troco. Vou lá e troco, porque tem que trocar, que não está dando certo. Tá, mas espera aí. Assim como estou te ouvindo aqui, Michele, por que não aconteceu isso? Aí você está pontuando, você está ponderando. Será que isso foi feito? Eu estou te falando, estou te provocando isso, Michele, que chegou até mim, das partes dela, que não houve, sabe, esse suporte para ela. Né? De repente, o jargão é fritar a pessoa. Você agora é secretária de saúde, Michele. Se vira, vai lá, faz do seu jeito. Mas na hora que você vai fazer do seu jeito, não é assim, não pode fazer assim. Não, tem que se fazer. É isso que chegou até nós. Eu não sei se isso tem veracidade no processo. Você é jornalista, sabe como que é. A fonte traz, aí você vai ponderar, você vai... Confirmar a informação. Você tem noção disso? Na verdade, assim, nós tivemos uma secretária que não era do meio político, assim, não era uma secretária que a gente já via atuando no meio político, né? Médica, uma excelente médica, pediatra. Então, eu não posso te informar como foi o tratamento do prefeito nessa autonomia dela negociar o orçamento com deputados ou governador. Eu penso que, olhando de fora, essa autonomia dela não veio não por conta do prefeito, mas por conta da vida política dela. Do perfil dela. Não, eu falo até da vida política, porque para você ter a liberdade ou a segurança de buscar um recurso com alguém, você tem que ter minimamente um conhecimento, um acesso com essa pessoa. Sim. E ela, como era muito nova no meio político, penso que esses acessos não tinham sido construídos ainda. Entendi. Entende? Agora,
nós como vereadores, eu posso dizer, os vereadores estavam cobrando muito a secretária. Sim, fizemos eu reuniões vejo e isso. tal. Por quê? Porque as coisas não estavam andando na medida que nós esperávamos. Porque a Sim. população nos cobra. Eu venho aqui numa entrevista, o que você vai dizer? Olha, fulano está sendo atendido na UPA, fulano Sim, esperou tantos meses uma sim, cirurgia, ciclano... Eu, particularmente, não tenho problema nenhum de relacionamento com a doutora Lúcia, maravilhosa. sim. Só que quando nós somos questionados por algumas situações, nós precisamos dar Você respostas, apresentou né? as demandas e não houve... Isso, e não falo minha, no geral. Quando você olha, tivemos problema de medicamentos que até hoje não foram resolvidos. Entendi. Tivemos problemas de, por exemplo, as unidades básicas de saúde que estão com obras paradas até hoje. Eu cito, inclusive, uma bem próxima, que é do Pedregal, pronta para ser entregue, 20% da obra para ser concluída. Não tem um planejamento. Inclusive, né? o muro da UPA do Jardim Leblon, que caiu no dia 8 de não abril. tem planejamento, foi uma das minhas cobranças. Vai refazer o muro? Não vai refazer? Eu perguntei para várias pessoas, não tive resposta, perguntei para o prefeito. Ele falou, não foi reconstruído ainda? Eu falei, não. Ele falou, mas nem é para ser reconstruído. A gente vai tirar o muro, vamos fazer uma outra espécie. Eu falei, pois é, mas nem fez uma outra espécie de cerco, e nem tirou e nem colocou. Então, assim, são coisas que a gente não via caminhando e não tinha resposta desse planejamento. Uma coisa é você dizer, não vai ser agora, porque no nosso planejamento, daqui um mês a gente vai mexer com isso, porque agora a gente está mexendo com tal coisa. Outra coisa é você fazer um questionamento e não ter a resposta, né? Então, assim, isso são só alguns pontos que eu acho que não é inerente a ela, mas é um contexto que nós não estávamos vendo desenvolver na saúde. Olha, eu não queria estar no lugar do prefeito. É muito difícil mesmo. Nem dos vereadores nesse primeiro momento. Michele, você está vindo a eleição 2026, você está no segundo mandato para vereadora. Você tem a opção de vir para senadora, deputada federal, presidente da República, né? Você tem hoje CPL. Não, hoje União Brasil. Está na União Brasil, pronto. Não posso mudar de partido, pronto, melhor ainda, né? Então, porque o PL já tem os candidatos. Então, você tem a opção de deputada federal, deputada estadual, senadora da República, presidente da República, né? Governadora, né? Porque faz muito tempo que nós não temos uma governadora, né? Também tem essa opção. Eu acho que nunca tivemos uma governadora. Assim, tivemos vice, isso, que assumiu, assumiu ficou ali e tal, mas, né? Mas eleita governadora, não. Exato. Então, você que gosta de transcender, né, a quebrar os paradigmas, o que a Michele pensa do futuro da Michele? O que você hoje pensaria? Não, hoje o caminho ele está sendo traçado para uma candidatura a deputada estadual no ano que vem, né? São várias possibilidades, mas eu penso que assim eu sempre fui traçando degrau por degrau, sem querer ultrapassar, sem querer, porque eu não estou na política para poder ou para nada mais que não seja servir. Então, meu primeiro mandato para vereador, eu estava num mandato em ascensão, veio a campanha, todo mundo falou, você tem que sair, você está num bom momento, política é um momento, você tem que sair. Eu falei, não, eu fui eleita, é meu primeiro mandato, eu quero entregar 4 anos servindo a população como vereadora. Eles estão confiando isso a mim, então fiquei os 4 anos ali. Agora, nesse segundo momento, eu penso que eu já entreguei para a população e provei que estou apta a representá-los, e foi até por isso que eles me deram um outro aval aí para um outro mandato. Então, a gente está caminhando para uma candidatura a deputado estadual e estamos trabalhando para isso. Eu sei que tudo é mediante a vontade de Deus também, né? Ninguém... a Bíblia mesmo fala que todo o poder é constituído por Ele. Então... vou trabalhar, já estamos aí nesse caminho, minha prioridade é a vereança, obviamente, não posso usar isso para uma outra campanha, não, estou na vereança, meu compromisso é com a educação, com a saúde, com o esporte, temos muito a avançar em Cuiabá e eu penso que uma coisa reflete a outra. A população vendo os resultados do meu trabalho, ela vai entender que dá para ter esse mesmo trabalho numa proporção estadual. Então, hoje você é pré-candidata a deputada estadual. Pré-candidata a deputada estadual. Maravilha.
Deixar as suas considerações finais, Michele, para aquela pessoa que está em casa, que ouviu a sua história de superação, né? Uma história bonita, e a sua forma de trabalhar, mesmo sendo posição, mas com imposição, né? E eu sempre falo, seja firme, porém nunca perca a ternura, né? Mas do confronto, se não tiver confronto, não tem cura, né? Então, pode deixar as suas mensagens, essa mensagem para essa mulher, esse homem que está em casa. Primeiro, agradecer pelo carinho, pela receptividade, agradecer Obrigado. porque a gente sente quando a gente está sendo entrevistado ou batendo papo com alguém com o coração aberto, né? Sim. Então, eu quero agradecer muito essa receptividade aqui e Obrigado. dizer que isso só abre caminhos, né? Amém. E para a população, né, as minhas considerações finais é que a gente está aqui, o meu lema é honrar a Deus e servir as pessoas. Então, que a cada dia vocês possam olhar para essa representante e saber que tem princípios sendo honrados, que tem compromisso sendo honrado, que a minha ternura ela vai continuar, mas a minha ousadia em lutar pela população ela continua mais firme do que nunca, né? O que me trouxe aqui, uma das palavras que Deus confirmou no meu coração, na minha primeira campanha, continua sendo o meu direcionamento é o versículo ali em Provérbios que fala: erga a voz em favor daqueles que não têm quem a defender. Erga a voz com ousadia em favor dos fracos e injustiçados. Então, Deus me escolheu para ser essa voz que seja feita com justiça. E às vezes eu vejo algumas pessoas criticando, inclusive os movimentos que estão indo às ruas, né? Sim. Buscando por justiça e falar, eu não vejo essas pessoas que estão na rua falando de saúde, educação. Eu só quero dizer, o que mais mata as pessoas, o que mata a educação, o que acaba com a nossa saúde é a corrupção. Então, se nós estamos na rua lutando por um governo justo, sem corrupção, nós estamos automaticamente refletindo uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor qualidade de vida para o nosso povo, onde ele possa ir no mercado e ter dinheiro para comprar o seu alimento. Então, só dizer à população aí, que Deus abençoe cada um de vocês, contem comigo, a nossa trajetória está só começando, e que a gente possa se fortalecer junto a cada dia, e que todas as famílias sejam abençoadas e possam ter o coração e as expectativas renovadas ao olhar para a política, porque a política ela só é feita com qualidade e com esperança quando nós participamos dela. Então, se a população participar, com certeza nós teremos pessoas melhores representando o povo. Maravilha. Obrigado. Essa foi Michele Alencar, nos 3 minutos com você.